Olá! Você já se perguntou se a sua fritadeira de ar, ou air fryer, é realmente saudável? Ou será que a indústria está escondendo grandes riscos ao prepararmos nossa comida com essas máquinas, como alguns andam espalhando por aí? Hoje vamos descobrir toda a verdade. Vou contar 3 grandes benefícios da air fryer para a sua saúde e logo depois vamos falar sobre os 5 mitos e riscos dessa fritadeira. E claro que no final eu darei meu veredito. Vale a pena ter uma dessas em casa? Garanto que você terá todas as respostas para tomar a decisão certa. Mas antes, já vá curtindo o vídeo. Vamos fazer desse vídeo recordista de likes no canal. Porque quanto mais likes, mais o YouTube reconhece o vídeo como relevante e mais distribui para as pessoas se conscientizarem. E se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e espalhe esse conhecimento para seus amigos e familiares. Muita gente tem e usa essa fritadeira com frequência. Vamos deixá-los bem informados também. E me conta, você tem uma dessas em casa? Usa muito? Não consegue viver sem ela? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Como a air fryer funciona? As fritadeiras de ar são eletrodomésticos muito populares, que usam ar quente em circulação constante e alta temperatura para cozinhar alimentos. Para isso, elas utilizam uma fonte de calor, eletricidade e um ventilador. A promessa é entregar resultados semelhantes à fritura tradicional, mas sem usar óleo. Mas será que cumprem todas essas promessas? Vamos descobrir. Primeiro vamos falar dos 3 benefícios principais das fritadeiras de ar. Primeiro benefício da air fryer, redução das calorias. E aqui está um ponto fantástico a favor da fritadeira de ar, especialmente em um mundo que está ficando cada vez mais obeso. A redução de calorias. Quando comparamos as pessoas que usam fritadeiras de ar com aquelas que usam fritadeiras tradicionais com óleo, a diferença é tremenda. E eu não estou falando de uma pequena diferença de 50, 100, 150 calorias, estou falando em 300 calorias ou mais. Só para você ter uma ideia, uma única colher de sopa de óleo, pode ser azeite de oliva, girassol, de soja, contém mais de 100 calorias. E vou te dizer mais, quando você frita de forma tradicional, sem a fritadeira de ar, você usa entre 20 a 40 colheres de sopa de óleo e sua comida acaba absorvendo entre 10 e 30% desse óleo. Vamos colocar isso em números claros. Quando você frita um alimento, ele pode aumentar entre 200 a 400 calorias. Vou dar um exemplo típico. 100 gramas de batata tem cerca de 60 a 80 calorias. Mas 100 gramas de batata frita, compra pronta, tem mais de 300 calorias. Ou seja, as calorias multiplicam por 4. E mais do que isso, de acordo com o estudo de 2015 do Journal of Food Science, as batatas fritas na air fryer têm 75% menos gordura saturada que as fritas em óleo. A air fryer é o grande aliado para quem quer manter ou perder o peso sem sacrificar sabor. Em um estudo de 2021, foi concluído que o consumo elevado de alimentos fritos estava associado a um risco 22% maior de doença coronariana, 37% maior de insuficiência cardíaca e 37% maior de AVC. Portanto, substituir gorduras tradicionais por alimentos preparados na air fryer pode ser uma escolha mais saudável. E agora, se você quer emagrecer, precisa ingerir menos calorias. E se os alimentos que você consome fornecem apenas calorias vazias, sem nutrientes, minerais, vitaminas, você vai engordar, ficar com fome o dia todo e ter pouca energia e mais irritado. E um parênteses aqui, a fritura também aumenta a palatabilidade dos alimentos, nos fazendo comer mais calorias. É um ciclo vicioso. Portanto, o primeiro benefício da fritadeira de ar é a tremenda diminuição no consumo de calorias. Se você quer manter um peso adequado, é uma ótima maneira. Mas claro, nem tudo é perfeito. Segundo benefício da air fryer, melhora da digestão. Você já percebeu que quando você come um alimento que foi frito, à noite, acaba tendo dificuldade para dormir? É comum ter pesadelos, sentir acidez, refluxo ou aquele gosto amargo na boca. Sem falar na dor de barriga, o inchaço, os gases e a náusea. Você fica se perguntando por que comi tanto? E de manhã parece que teu esôfago fica queimando. Isso acontece muito com as frituras tradicionais. E o motivo é simples. As gorduras retardam a digestão, ficando por mais tempo no estômago, no intestino, prejudicando o processo digestivo como um todo. Por isso que a fritura tradicional pode causar acidez, gases e aquela sensação de inchaço. Você já percebeu isso? E se formos falar nos alimentos ultraprocessados, a situação piora ainda mais. Eles têm um monte de produtos químicos que nem conseguimos pronunciar direito
e causam danos significativos à nossa microbiota intestinal, as nossas bactérias boas. Esse é o segundo grande benefício da Air Fryer. Ela ajuda a melhorar a digestão, especialmente para aqueles que são intolerantes às frituras. A Air Fryer, ao utilizar menos óleo, deixa os alimentos mais leves e facilita a digestão. Se você sofre com problemas digestivos, vai notar uma grande diferença. Já experimentou comer alimentos fritos na Air Fryer à noite? Como se sentiu? Garanto que bem melhor. Terceiro benefício das fritadeiras a ar: redução de substâncias tóxicas dos alimentos. Vamos lembrar um pouco dos problemas sérios associados aos alimentos fritos. Quando fritamos alimentos a altas temperaturas, liberamos compostos como acroleína, que são carcinogênicos e oxidantes. Esses compostos exalam aquele odor característico que muitas pessoas gostam de fritura. Sabe aquele pastel de feira que o feirante nunca troca óleo? Aquele óleo preto está cheio de acroleína. O ponto de fumaça é a temperatura em que a gordura começa a quebrar e liberar essas substâncias. Conhecer o ponto de fumaça de cada óleo é essencial, mas você não pode controlar isso quando você come fora. Já perguntou ao cozinheiro a que temperatura ele frita os alimentos? Nem pergunte, porque ele não vai saber. Outro problema é a liberação das acrilamidas. Quando fritamos alimentos a altas temperaturas, como na fritura tradicional, produzimos substâncias como a acrilamida, que está associada ao câncer e inflamações no corpo. A formação de acrilamida ocorre através de uma reação química conhecida como a reação de Maillard, que é responsável por dar cor e sabor aos alimentos durante o cozimento, aquela casquinha. Essa reação acontece entre os açúcares e um aminoácido presente em muitos alimentos ricos em carboidratos. Quando esses alimentos são cozidos a temperaturas superiores a 120 graus Celsius, a acrilamida pode se formar. Agora, eu não vou mentir para você, as fritadeiras de ar também produzem acrilamida, mas a quantidade é muito menor se comparada à fritura tradicional. Estamos falando em uma redução de até 90% da produção da acrilamida. Então, sem dúvida, nesse ponto a fritadeira de ar é muito superior à fritura tradicional. E isso impacta muito a nossa saúde. Para mim, um dos benefícios mais importantes da fritadeira de ar é a redução do risco de câncer e da inflamação de baixo grau. Claro que as fritadeiras de ar têm outras vantagens. Elas reduzem o uso de óleo. Você sabe, o óleo e o azeite estão caros. Só do que você reduz o óleo, o Air Fryer já vai se pagar com o tempo. Além disso, podem ser usadas para assar, grelhar alimentos, tornando-as multifuncionais. Claro que é uma mão na roda na hora de cozinhar. Eu que cozinho adoro Air Fryer. Alguns modelos mais novos combinam a tecnologia de forno elétrico, permitindo preparar frango assado e outros pratos. Dá até para assar bolo. Até mesmo para quem não tem muita habilidade na cozinha, pode preparar pratos simples. Qual a receita mais simples que você fez na Air Fryer? E tem gente falando mal dela, dá dó. Agora vamos aos 5 mitos e riscos da Air Fryer. Mito número 1. Usar a Air Fryer torna todos os alimentos saudáveis. Não se engane. Se você coloca alimentos ultraprocessados como pizzas, lasanhas, batatas fritas congeladas, eles continuam não sendo saudáveis. A Air Fryer reduz a quantidade de óleo, mas não transforma esses alimentos em opções nutritivas. Use a Air Fryer para preparar alimentos frescos e saudáveis. Alimentos ultraprocessados continuam prejudiciais. Mito número 2. A Air Fryer realmente não frita. O que ela faz é assar com ar quente circulando rapidamente, o que significa que tecnicamente você não está fritando os alimentos, e sim assando de uma forma que parece uma fritura. Por isso que não tem exatamente o mesmo sabor de fritura e a mesma consistência. Mas passa, né? Fica crocante, fica gostoso. E agora os riscos. Primeiro risco, risco de segurança. Nos Estados Unidos, milhões de fritadeiras a ar, incluindo marcas populares, foram recolhidas devido ao risco de incêndio causado por um defeito na fiação. Porém, vou deixar claro, as fritadeiras de ar são mais seguras que as fritadeiras tradicionais, pois usam pouco óleo e reduzem o risco de queimaduras e incêndio. Quantas queimaduras em crianças por óleo fervendo eu já vi desde que eu entrei na medicina, 28 anos atrás? Muitos, viu? É triste. De acordo com os dados americanos da National Fire Protection Association, fritadeiras e grelhadoras são responsáveis pela maior parte dos incêndios domésticos anuais. Risco número 2. Cuidado com o revestimento antiaderente. Muitos modelos de fritadeiras de ar contêm Teflon ou PFAS, que são substâncias químicas associadas a problemas de saúde como infertilidade, alteração hormonal e alguns tipos de câncer. Não pode estar riscado. Preste atenção nisso. O melhor mesmo é optar por revestimentos seguros. Escolha fritadeiras a ar
com revestimento de aço inox que não contém Teflon. Risco número 3, a acrilamida. Embora as frituras a ar produza menos acrilamida que a fritura tradicional, essas substâncias ainda estão presentes em alimentos cozidos a alta temperatura, que podem aumentar seu risco de certos tipos de câncer, mas sem paranoia, né? Claro que como a air fryer não frita, pode ter desidratação excessiva da comida, os alimentos ficam duros. Se você gosta de carnes magras e alguns vegetais, isso é nítido. Saber cozinhar com a air fryer é essencial para evitar que seus alimentos fiquem como uma sola de sapato. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Outro problema é a falta de homogeneidade no cozimento, com algumas partes dos alimentos ficando mais expostas ao ar quente do que outros. Já notou isso também? E também, alguns alimentos necessitam um pouco de óleo nas suas preparações para garantir uma textura melhor. A recomendação é usar pequenas quantidades de óleos saudáveis, como azeite de oliva, para melhorar a qualidade do cozimento sem prejudicar a saúde. Qual óleo você costuma usar na sua air fryer? Vou reforçar uma coisa. A sua saúde depende do que você coloca dentro da air fryer. Usar alimentos pré-cozidos e congelados não são saudáveis, mesmo que eles fiquem mais crocantes e menos oleosos. Agora, você ficou tenso por causa das acrilamidas. Conheço você, viu? Então, como podemos reduzir as acrilamidas dos alimentos? Vou te dar algumas dicas práticas. Adicionar alecrim antes do cozimento. O alecrim é rico em antioxidantes que podem ajudar a inibir a formação de acrilamidas. Se você não assistiu o meu vídeo sobre alecrim, assista, vale a pena. Vou deixar lá nos cards finais. Segundo, cozinhar em temperaturas mais baixas. Então reduza a temperatura do cozimento. Cozinhar alimentos a temperaturas mais baixas e por mais tempo pode diminuir significativamente a formação de acrilamidas. Terceiro, evite torrar demais. Quando você deixa os alimentos ficarem muito escuros ou queimados, aumenta a acrilamida. Opte por um dourado mais claro em vez de um marrom escuro, especialmente em alimentos como batatas e pães. E 4, pré-tratamento dos alimentos. Mergulhar batatas em água por 15 a 30 minutos antes de cozinhar pode reduzir a formação de acrilamidas. Só não se esqueça de secá-las bem se for colocar óleo, senão pipoca. Quinto, prefiro alimentos menos propensos à formação de acrilamidas. Grãos integrais são uma ótima opção em vez de refinados, e alimentos menos processados são sempre melhores. Acrilamidas são classificadas como prováveis carcinogênicos. Do grupo B estão ligados ao risco aumentado de câncer de mama, endométrio e fígado. Meu veredito final. E se você assistiu até aqui, deve ser igual. A air fryer é uma alternativa mais saudável à fritura tradicional, reduzindo a exposição de substâncias cancerígenas como a acroleína e 90% das acrilamidas, além de diminuir a ingestão de gorduras e calorias. No entanto, é importante ver o revestimento do seu cesto. Se for de Teflon e estiver riscado, troque. Então, a air fryer vale a pena? Minha resposta é sim. No entanto, é essencial usá-la para cozinhar alimentos saudáveis e não se engane com a ideia de que ela torna todos os alimentos saudáveis. Seu preço é razoável, sua versatilidade é grande e pode ser um grande alinhado da sua cozinha. Use-a sabidamente, escolha alimentos frescos e naturais e poderá desfrutar das comidas deliciosas sem comprometer a sua saúde. Gostou do vídeo? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais dicas de saúde. Qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado, meu vídeo sobre alecrim e meu vídeo sobre infarto silencioso. Vale a pena assistir. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e dar um like, e até o próximo vídeo. Muito obrigado!